Ok. Pessoal, desde de ontem já estou recebendo as atividades de vocês, tá? Tem gente que já mandou, já corrigi, fez lá no WhatsApp algumas correções, algumas ponderações, e com a autorização da Cauana, eu pedi que ela, perguntei se ela se importasse de eu pegar a apresentação dela e trabalhar em cima dos conceitos que são necessários, porque eu estou vendo que a maioria está indo pelo caminho errado, tá? Não está fazendo exatamente como tem que ser. Então, eu vou pegar a apresentação dela e aí vou ver a forma de correções, tá? E aí serve para todo mundo, tá? Não só para ela, mas para vocês todos. E quem já enviou, eu converto em rascunho e vocês ajustam, tá? Então, ela me mandou a apresentação dela e eu vou reabrir a apresentação dela, tá? Então, aqui está o arquivo original que ela me mandou, tá? Então, vocês tinham que escolher um tema, e desse tema vocês tinham que abordar dois tópicos, e desses dois tópicos vocês tinham que fazer 13 slides de cada tópico. É isso. E aí o último. E aí ontem na aula eu mostrei para vocês, utilizando como conteúdo a minha área que é a computação, informática. Então, eu montei um mapa mental do que eu queria, e a partir do mapa mental, então, eu fiz a apresentação, eu criei os slides, tá? Então, vejam que eu não enchi com conteúdo, simplesmente eu coloquei os pontos nos quais eu iria abordar na história, porque o que eu iria escrever, na verdade, eu vou falar, eu vou apresentar, então eu não tenho que colocar no slide esse conteúdo, tá? Se eu fosse fazer uma apresentação na qual eu não iria apresentar o conteúdo, bom, então eu iria construir conteúdo para aquela apresentação, eu não ia deixar ela só com os tópicos. Eu iria, então, inserir assuntos, porque daí eu não... Então, teria que ter a leitura, tá? Mas mesmo assim, eu ainda ia ter o cuidado de não sobrecarregar os slides, tá? Quando eu tenho que colocar muita informação, eu divido um slide em vários slides e vou colocando os itens passo a passo, tá? Eu não coloco todos eles de uma vez só. Se eu tenho que escrever 4 parágrafos, eu não faço um slide de 4 parágrafos, eu faço 4 slides de um parágrafo cada. E não um slide com 4 parágrafos. Eu faço. Porque é muito mais fácil de eu trabalhar com um único parágrafo do que eu trabalhar com 4. Tá? Então, a gente não tem que se preocupar com sobrecarregar slide, e nem tampouco com a quantidade. Tá? Então, olhando aqui o trabalho dela, a gente já, antes de começar a aula, a gente já tinha trocado uma ideia aqui, e ela não foi a única que fez isso, teve outros trabalhos que já também fez nesse formato, é o tamanho do slide, que aqui está 4 por 3. Tá? Então, a gente tem que transformar isso aqui no formato 16 por 9. E aí ontem eu falei para vocês que antes de começar a escrever, a criar os slides, eu já tenho que definir o tamanho do slide, porque senão complica a jogada. Então, eu vou transformar agora aqui o slide dela no formato 4 por 3 para 16 por 9, vocês vão ver o efeito disso, tá? Então, é lá em Design, tamanho do slide, e olha, já bagunçou tudo. Ou seja, aquele layout inicial que ela tinha, morreu, não tem mais. Eu vou ter que, principalmente nesse aqui de título, ela formatou todinho para o formato quase que
aqui quadrado, ela formatou daquele jeito. E aí o formato é 16:9, muda tudo, tá? Então, antes de começar a construir os slides, defino o padrão 16:9. Por que está bem anterior à minha, tá? Onde o padrão era 4:3, agora não é mais. Então, eu tenho aqui a sequência de slides. E olhando, eu vejo que o assunto que ela escolheu é gasolina. Mas quais são os 2 pontos da gasolina que ela vai falar? Terei que ser o próximo slide. Então, o próximo slide, quando eu abrir, deve aparecer como título gasolina. E como conteúdo, os 2 itens que ela vai falar. E o que eu tenho aqui para gente? Depois eu mostro para vocês como arrumar isso aqui, tá? Ó, tem o que é a gasolina. E ela já entra direto no assunto. Ela não faz uma introdução daquilo que ela vai abordar na apresentação. E aí quem está ouvindo já se perdeu. Tipo assim, pegou o bonde andando, não dá para sentar na janela, tem que pegar o corredor. Então, aqui, o que é a gasolina? Tá bem, vamos ver o próximo. Tá, mas como é que ela está contextualizando isso? Eu não tenho lá um slide inicial dizendo sobre o que ela está falando. Ela está falando, mas eu não sei do que ela vai falar da gasolina. Eu vou ter que esperar ela apresentar para eu entender onde ela quer chegar. E aí que está o problema. Quando a gente não situa o espectador naquilo que eu vou falar, ele se perde. Se lá no início eu tivesse dito, ó, eu vou abordar esses 2 assuntos da gasolina, o cara sabe, tá bem. Aí ela começa a falar o primeiro ponto, aí ele se situa, não, ela está falando sobre isso. Daqui a pouco ela passa para o segundo assunto, bom, agora ela vai falar sobre isso. E aí uma coisa vai concatenar com a outra. Aqui, do jeito que está, isso não acontece. Tá? Então, ela pegou o quê? Assuntos pontuais e está jogando na apresentação. O que é a gasolina, história da gasolina, tipos de gasolina, para que serve o... Eu não sei quem é esse cara aqui, o Nicolaus Roth, o inventor da combustão. Vejam que já meio que fugiu, né? Lá do assunto gasolina. Porque aqui eu já estou falando de motor, né? Então, mas ele é gasolina, mas é um motor. Tá? Motor a combustão, a álcool, gasolina. E o diesel, onde é que fica nessa história? E aí ela encerra, ó, tá? Então, ela tem 7 slides. Então, onde é que ela está pecando aqui na apresentação dela? Ela definiu o assunto? Definiu. Ela definiu os 2 tópicos que ela vai abordar? Não. Ela está falando 3 coisas sobre um dos tópicos? Também não. Por quê? Porque eu não tenho a definição disso. E cada um desses slides dela pode ser um tópico. E aí, se for um tópico, eu tenho que ter 3 slides desses. Então, trocando em miúdos isso aqui que ela fez, tá? Eu vou lá para o FreeMind para entender o que ela está querendo fazer. E aí ela está aqui ao vivo com a gente e ela pode me ajudar a entender onde ela quis chegar. Então, vamos por etapas, tá? Aqui é um outro que é sobre tequila, que é... Acho que é da Leandra, né? Então, o que eu ia fazer? Isso aqui. Porque eu quero entender esse negócio dela aqui. Então, ela vai falar sobre o quê? O tópico principal dela é a gasolina. Fechou. Tá, mas o que ela vai falar sobre a gasolina? Olhando os slides dela, ó, ela falou que é a gasolina, tá? Isso é um tópico, tá bem? História da gasolina, isso é outro.
Tipos, já é outro. Para que serve? Etanol. E aqui, isso aqui para mim também é história. O Nicolaus Otto também é história. Nicolaus Otto. Então, o slide dela, a apresentação dela, me reflete isso daqui. É assim que está a apresentação dela. E assim, não é como a gente apresenta. Eu botei gasolina aqui com 2 Is. Então, precisamos ajustar. Se vocês fizerem certinho lá a apresentação, vai dar 11 slides. Tá? Vai dar 11 slides, no mínimo. Pode ter mais. 11 slides. Tentando organizar a apresentação dela, fazer com que se torne mais claro o que ela quer dizer. Bom, o que é e para que serve, eles estão juntinhos, tá? Eles estão juntos. Então, a história. História quem é? O Nicolau faz parte da história. Nicolau faz parte da história. Então, aqui a gasolina, eu poderia criar um, por exemplo, aqui, ó, chamado. Opa, vou lá para aquele lado, eu não quero para esse lado. Então, eu poderia aqui, ó, botar aqui sobre, ó. E por que não foi? E aí sobre, ó, o que é e para que serve, tá? E aí etanol na gasolina. Seria o quê? Composição, né? Então, eu tenho aqui, ó, 3 tópicos. E eu posso chamar isso aqui de história também, ao invés de falar sobre, ó, boto sobre. E aqui eu elimino. Ó. Então, eu teria que ver com a Cauana se é isso que ela quer fazer, tá? Então, eu posso contar a história através do Nicolau. Eu posso contar da história o que, que é e para que serve. Isso faz parte da história. E o etanol na gasolina, o que, que é? A composição, né, da gasolina. Então, eu posso. Não, composição. E aí, dentro da composição, aí tem o etanol. Então, vejam, que agora eu mais ou menos organizei a apresentação dela, mas ainda está faltando coisa. O que mais tem na gasolina? Não é derivado do petróleo esse negócio aqui? O que mais tem na gasolina, além do e do etanol? Então, vejam que se o assunto não me permite ampliar, eu tenho que trocar o assunto, tá? Vou inventar. Mas ele tem que, no final, eu tenho que ter 3 elementos aqui na composição. Eu não sei nem se é a composição o nome que ela vai dar, tá? Mas eu tenho aqui, ó, os 2 tópicos que serão abordados: história e composição. Na história, eu vou abordar composição, outros 3. E a partir desta ideia, eu vou construir os meus slides e falar sobre o assunto.
Então, a forma como ela colocou aqui não está legal, tá? Não está claro aquilo que ela quer transmitir. E esse é o maior problema da apresentação, quando não está claro aquilo que eu estou abordando. A pessoa olha, mas do que mesmo que ela está falando? Qual é a área, qual é o tema, qual é a categoria, o que está dizendo? Tá? E o slide tem que situar a pessoa que está assistindo no assunto e que tipo de coisa que eu vou falar sobre aquele assunto. Tá? Então, vocês precisam organizar os slides de vocês antes de mais nada. Aqui, ó, definir isso daqui. E a partir daqui, ir lá para o assunto. Eu boto a minha mão no fogo. Como ela foi direto lá para o PowerPoint, começou a escrever. Ela não pensou. Bom, tá? Então, esse é o primeiro erro que vocês cometem. Ir direto para o PowerPoint. Vocês têm que ir direto para cá, ó, para o mapa mental. O que eu vou falar? O que eu vou abordar? E aí, olha só, isso aqui faz parte disso. Não, isso não faz parte disso, faz parte daqui. Então, isso daqui, ó, o Nicolau não faz parte da história? Não, ele tem que vir para cá. Então, puxa ele para cá. Mas vocês fazem isso aqui, não lá na apresentação. Quando for lá para a apresentação, ele já está organizado. Então, agora diretamente para ti, Cauã. Tu vai ter que reorganizar os teus slides, tá bem? Para eu saber quais são os dois tópicos que tu vai abordar e o que tu vai falar sobre cada um desses tópicos aqui. São 3 slides para cada um. Tá? Aqui está faltando informação porque não tem mais slide. Então, cabe a ti agora ajustar a tua atividade, tá bem? Em síntese, é isso daqui. Bem, professor, indo daqui... Oi, pode falar. Então, na verdade, o assunto na história são 13 slides e na composição são 13 slides também. Exatamente, como a atividade pede. Em cada tópico tem que ter 13 slides. Ah, não, agora entendi. Obrigada. Olha aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 tópicos, 3 assuntos sobre cada tópico. Tá? Então, o assunto, os tópicos e os 3 slides de cada um dos tópicos. Aqui, o assunto, os 2 tópicos e os 3 slides de cada tópico. E eu ainda tenho uma outra subdivisão, que não haveria necessidade. Tá? Então, vocês podem construir isso daqui. Mas isso daqui, pelo menos, tem que ter. Tá? E uma apresentação. Para vocês apresentarem, eu quero que vocês criem uma apresentação baseada no assunto, de forma que isso seja organizado de forma correta. Vocês precisam aprender a organizar as ideias de vocês para apresentar através de um slide. Tá? Vocês têm que aprenderem a fazer isso. Porque senão vocês cometem o erro de chegar na frente do público, começar a falar, e ninguém vai entender. Tá bem? Então, vocês precisam, nessa primeira etapa, organizar as ideias, tá? Aí, continuando olhando os slides dela, agora eu já vou ver coisas práticas aqui, agora do próprio uso do PowerPoint, tá? Já trabalhamos o assunto, como organizar, como criar um mapa mental, como dividir os tópicos, os assuntos, e aí a gente cria níveis, tá? Aqui, ó, no momento em que eu transformei o tamanho do slide dela no padrão 4x3 por 16x9, eu baguncei todo o layout dela. E aí eu vi algumas coisinhas. Bom, aqui eu tenho uma imagem. Tá bem, tá lá a imagem. Mas, vejam bem, não foi isso que eu pedi para vocês fazerem. O que eu pedi para... Isso que ela fez aqui, de colocar a imagem, faz parte da segunda atividade, não da primeira. Nessa, aplicar um tema. Aqui, ó. Um desses temas aqui ela vai ter que aplicar. Não interessa qual for. Ela vai ter que vir e
aplicar o tema. Tá? Então, veja que ela está aplicando, ó, e está aplicando num só. Por que está fazendo isso? Eu vou desfazer o que eu fiz. Porque ela não usou a estrutura dos slides para criar a apresentação. Ela criou todos os slides em branco e foi inserindo ele. Como é que eu descobri isso? Ó? Porque aqui no fundo, ó, tá quem? Tá o do título lá, ó. Então, esse aqui é um slide. Como é que eu identifico que tipo de slide é esse? Pelo layout dele. Olha lá, qual é o layout dele? Tá slide título, porque é o que está marcado aqui. Esse slide aqui, qual é o layout dele? Olha lá, ó, é em branco. Quem é esse daqui? Também é em branco. Também é em branco. O que ela deve ter feito? Ela fez um e mandou duplicar. Por quê? Porque ela queria manter essa imagem aqui. Aí ela duplicou. Vejo que em todos os slides dela, ó, a imagem está aqui presente. Então, eu não faço assim também. Se eu quero que uma imagem apareça em todos os meus slides, eu tenho que modificar o meu tema e colocar aqui no slide de apresentação. Eu tenho que ir lá no slide mestre e lá no slide mestre colocar isso. Mas isso é tema da próxima semana. Tá? Mas já sabe de antemão que eu não faço isso. Aqui ela está colocando 6 imagens. São 6 vezes a mesma coisa. E eu vou fazer isso uma única vez. E toda aquele modelo, a imagem vai estar presente. Eu não vou precisar inserir, ela já vai estar lá. Tá? Mas isso eu vou fazer isso semana que vem. Tá bem? Não vou fazer isso hoje. Hoje é o quê? A estrutura do assunto e a aplicação do tema. Deu. Não é nada. Tá? Semana que vem, a gente vê outras coisas. Aqui, o que ela fez? Ela fez, ó, textos separados, ó, estrutura do próprio layout do slide para inserir o texto. Esta imagem aqui eu vou arredar para o lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela, isto aqui, ó, é a imagem que ela fez. Isso aqui não faz parte, ó. Ó, o gasolina, ó, é um texto também, ó, separado. Aqui o nome dela e o tag, ó, também são elementos. Que elemento é esse daqui, ó? É esse daqui, ó. Caixa de texto. É o que ela fez aqui. E reparem que ela não está usando, ó, para inserir o texto. E aí, quando eu faço isso, eu quebro todo um padrão dos meus slides. Então, eu não faço isso que ela acabou de fazer. Eu uso a estrutura do slide para inserir. Porque se eu quiser depois modificar, se eu estiver fora da estrutura, ele não modifica. Foi o que acabou acontecendo aqui. Eu apliquei um tema só no primeiro, nos demais não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque está tudo fora da estrutura. E tem texto, ó. Isso aqui não é um slide em branco. Tem texto e tem uma imagem. Então não pode ser um slide em branco. Ele é um slide de conteúdo, título e conteúdo. Porque tem um título e tem um conteúdo. E tem um outro elemento, que é o elemento gráfico. Então, ele jamais poderia ser um slide em branco, tá? Então, como é que a gente resolve isso? Isso aqui dá trabalho, né? Arrumar. Mas é possível arrumar. Dá para deixar com outra cara. Então, eu vou ter que colocar cada um dos seus elementos nos seus devidos lugares. Então, essa imagem aqui, tá bem? Repare que é uma imagem, eu não sei de onde ela tirou, mas é uma imagem, ó, que ela ocupa toda essa área em branco aqui, ó, desnecessariamente. Então, como é que eu resolvo isso? Eu vou formatar essa imagem agora. Repare que tem aqui, ó, ferramentas de imagem, ó. Quando eu estou fora, ela não aparece lá. Quando eu seleciono o elemento imagem, olha como vai aparecer aqui em cima. O formatar. Então, eu quero formatar o quê? Esta se cortar. O que é cortar? Eu corto aquilo que não me interessa. Então, eu clico, eu habilito a função,
E ele coloca, ó, controles, ícones de controle para corte. Então, se eu pegar aqui, ó, nesse extremo, ó, e trouxer para cá, olha o que vai acontecer. Essa área toda, ele vai fazer com que suma, ele vai dar um corte. Não vai deixar de existir, ele simplesmente visualização dessa parte. Feito isso, clica lá e está pronto. Olha como já diminuiu. Se eu mandar lá cortar de novo, eu posso voltar ao tamanho normal. Ah, cortei demais. Ah, tá bom. Ah, cortei de menos. Tá bom. Pronto. Já diminuí. Mas tem esse branco aqui que eu não quero. O que eu vou mostrar agora para vocês vão ter que ter um certo cuidado, tá? Por quê? Porque não é sempre que funciona. Eu vou agora excluir esse fundo branco aqui. Se ele é todo branco, ele não tem oscilação, ele some todo. Mas se ele não é totalmente branco, ele tem parte que é cinza, parte não sei o quê, aí esses pontinhos que não são totalmente brancos não vão sumir, tá? Então, como é que eu faço esse fundo sumir? Eu digo que eu vou escolher uma cor para essa cor ser transparente. No menu formatar, ainda, eu tenho aqui cor, ó. Aqui eu tenho, nessa versão tem outras coisas, tá? Que em versões anteriores vocês não vão ter. Mas todas elas vão ter essa opção aqui, ó, definir cor transparente. Então, clica aqui. E agora, ó, vejam que como já mudou o cursor, a ponteira, né? O ponteiro do meu mouse, ele mudou, ó. Tem agora um pincelzinho ali marcando. Então, agora basta eu clicar na... Se eu clicar aqui, ele vai tentar fazer transparente tudo que é verde. Mas não é isso que eu quero o branco, então clica no branco. E olha o que acontece. Ele elimina o fundo. Agora, ó, veja que está se deslocando. Ó. Por que, que aqui ele está tapando e aqui ele está embaixo? Aí é em função da posição do objeto no meu slide. Imagine várias camadas, tá? Cada elemento que vocês colocam no slide, saber uma camada. E essas camadas eu posso ordenar a maneira como elas aparecem. Então, eu posso fazer com que a camada que está embaixo venha para cima e a que está em cima venha para baixo. Eu vou fazer uma mudança na ordem das camadas. Então, eu quero que ele fique abaixo do título. Então, botão da direita, enviar para trás. E ele vai lá e manda para trás. Ou inverso, manda para frente. Ou eu pego esse daqui e traz ele para frente. Ó. Eu mandei lá para trás. Então, significa que a imagem da bomba aqui é a primeira camada. Todas as demais vêm para cima. Tá? Então, é aqui que ela queria colocar? É desse tamanho que ela queria colocar? Bom, agora eu posso trabalhar essa imagem aqui. Tá? Posso mudá-la de posição, seja o que for. E aí eu vou jogando conforme eu quero. E aqui, ó, o título é gasolina. Mas onde é que está a gasolina? Está aqui. Está resolvido o problema. Aqui era quem, ó? Aqui seria o nome dela, ó. Então seleciona e arrasta para cá. Aqui é a mesma coisa, seleciona e arrasta para cá. Pronto. Isso aqui eu não preciso mais. Tem alguma outra coisa aqui, ó? Não tem mais nada aqui. Pronto. Ah, mas não é bem assim que eu quero. Bom, agora vocês vão ter que ajustar, né? Mas eu estou fazendo aqui para mostrar recursos para vocês, tá? Amanhã eu vou mostrar, amanhã não, semana que vem eu vou mostrar isso aqui tudo, não aqui, e sim lá no slide mestre, tá? Porque se eu quero outro título com essa mesma aparência, eu não tenho que estar fazendo isso tudo de novo. E eu não tenho que estar duplicando também slide, tá? Eu vou usar um slide mestre que já me traga isso nesse formato que eu desejo, tá? E aqui agora, slide branco, ó. Mas não é. Isso aqui, na verdade, é um slide conteúdo.
E aqui é a mesma coisa, o que é gasolina, ó, esse cara aqui eu vou ter que trazer de alguma maneira, ó, para cá, selecionar isso aqui tudo e arrastar para cá. Professor, Oi? em todos os slides tem que usar o slide texto? É esse aí que a gente tem que usar em todos os slides até o conclusão? Texto, slide, conteúdo, título e conteúdo. Como é que estava antes, né? Ah, sim, porque ela... E aqui a imagem. Aqui é a mesma coisa, ó, a imagem, ó, tem o fundo branco. Ela também aqui, ela pode fazer um pequeno corte, ó, eliminar o que não interessa. Mas, pronto, cortou. E agora vem aqui na cor, definir transparência, clica aqui, ó. Ops. E agora eu tenho a imagem. E aí ela pode, olha lá, ó, mesmo que coloque o texto ainda vai. Agora eu vou aplicar um tema aqui, ó. Aplicou. Por quê? Porque aqui ele já está dentro do padrão. Agora ele não é um slide branco. Ele já é um slide de estrutura. Então, olha lá, já mudou tudo aqui. Por quê? Porque ela mexeu aqui. Eu também mexi, né? Eu também mexi. Então, não ficou muito legal esse aqui, né? Ó, já ficou um pouquinho melhor. Então, vejam que ele já está começando a querer arrumar os slides dela. E é isso que vocês têm que fazer. Então, antes de colocar imagem, escolhe um tema, tá? Aproveitem a estrutura do tema e coloquem as informações, tá? Então, começa em preto e branco, pronto. Vai começar a botar tabela, começar a botar a imagem? Bom, transforma isso aqui no tema, para depois, então, vocês fazerem os acréscimos, tá? Porque daí fica mais fácil depois de vocês ajustarem, tá? Aqui mudou completamente tudo, né? Tanto é que se eu mudar aqui, ó, olha só, se ela usasse esse aqui, ó, ia estar o brancão todo aqui, né? Aquela coisa chapadona, né? Fica feio. E aqui, olha aqui, ó, é o que está acontecendo aqui, ó. Olha o chapadão que tem aqui e aqui não, ó. Olha lá, ó. Aqui ferrou tudo, né? Porque ele apagou todo o branco, né? Inclusive aqui o vidro, tá? Então, muito cuidado quando vocês forem usar as imagens e quando vocês forem usar temas e usar o cor transparente. Certo? Então, façam a definição do assunto e dos tópicos, e dos 3 slides de cada um dos tópicos. Venham para o PowerPoint, utilizem a estrutura dos slides, o layout, insiram os textos e aí apliquem um tema. Para a atividade, está pronto, gente. Vocês não precisam colocar imagem alguma, nem tampouco construir um. Escrevam, porque vocês não vão apresentar. Eu quero é que vocês estruturem uma apresentação. Esse é o foco da atividade. Vocês aprenderem a estruturar uma apresentação de slides. Tá bem? A cara disso é semana que vem, quando a gente aplicar um tema, modificar um tema, criar um modelo, tá? Mexer no slide mestre. Tá bem? Ah, eu não gostei dessa fonte aqui. Não tem problema. Esse tipo de fonte aqui. Eu aprovei tudo aquilo que me interessa, aquilo que eu não gostei, eu vou lá e modifico. Mas eu não modifico aqui na apresentação. Eu modifico lá no slide mestre, que é o que está determinando como esse slide está se parecendo. Tá? Isso tudo está lá nos slides lá do Moodle, lá, à disposição de vocês lá. Tá? Eu não estou com o Moodle aberto aqui. Então, vocês obrigatoriamente precisam assistir as minhas aulas. Tá bem?
Dúvidas? Então, professor, na verdade, então é só o trabalho, a tarefa é só colocar os tópicos. Tem que, eu não precisa, isso que eu não entendi, precisa colocar um textinho explicando, vamos supor, eu estou fazendo sobre o reino protista, vou falar sobre protozoários e águas, aí eu falo, vamos supor, águas é isso, 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 eu tenho que falar alguma coisa ou não? Ou é só os tópicos do trabalho? Só os tópicos. Não precisa escrever texto nenhum. Ah, tá bom, obrigado. Estão me perguntando se eu recebi. Eu acho que sim. Está aqui, Mariana. Está lá já. Não olhei ainda, tá? Mas a Carolina e a Fernanda são da noite, né? Eu fiquei em dúvida porque normalmente aparece me chega um e-mail e aí não chegou, aí eu não sabia se tinha enviado. Ah, não, tá aqui. Tá bem. Quer que eu abra aqui e veja já e a gente já estuda sobre isso? Tu te importa se a gente... Não me importa, pode abrir. Então vamos abrir já. E aí a gente já trabalha em cima dele também. Então, ela vai falar sobre química orgânica. Ela vai falar sobre as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. Oxigenadas, e ela vai falar sobre classificação, nomenclatura e grupos funcionais. Aí da classificação, ela vai falar sobre cadeias, saturações e ramificações, nomenclaturas, regras e prefixos. E nos grupos funcionais, a identificação. Depois ela vai falar sobre as funções nitrogenadas. E aí ela vai falar sobre classificação, nomenclatura e grupos funcionais. Na classificação, cadeias, nomenclaturas, regras e prefixos. Nos grupos funcionais, a identificação. E ela vai fechar com a conclusão. Perfeito. Perfeitinho. Joia, Mariana. Perfeito. E aí, se ela quiser, depois não quiser mais essa temática aqui, ó, ela muda e os slides dela automaticamente vão trocar, ó, tá? Para o padrão escolhido, de forma automática, ó. O que é título, o que é conteúdo, sem sequer eu mexer na apresentação dela. Por quê? Porque ela foi rigorosamente perfeita naquilo que ela fez. Tá? Ela não tem trabalho nenhum. Se ela quiser modificar alguma fonte, ela não vai aqui e mexer nisso aqui. Ela vai lá no slide mestre, e lá no slide mestre ela vai mudar slides baseados naquele mestre serão automaticamente alterados. Tá? Joia, Mariana. 10 ao teu trabalho. Obrigada, professor. Pena que não é sempre assim.
Nenhuma dúvida? Não querem perguntar nada? Eu vou então encerrar aqui a gravação.